Olá, tudo bem? Como vai você que me assiste? Nós estamos aqui na nossa 10ª aula de estudo da Epístola de Paulo aos Romanos e eu recomendo que, se você não assistiu às aulas anteriores, que você assista, para que você não fique perdido e fora do contexto, tá joia? Aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, para que você receba uma notificação todas as vezes que nós publicarmos algum vídeo novo. Além disso, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você acha que tem interesse em conhecer um pouco mais da Bíblia, tem interesse em conteúdo teológico, enfim, me ajude a divulgar a palavra de Deus, tá joia? Hoje nós vamos estudar duas expressões que estão lá no versículo 5 do capítulo 1 de Romanos. Mas, como sempre, eu vou ler do versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 5, para a gente contextualizar a nossa aula, tá joia? Vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Na última aula nós estudamos essa expressão, para a obediência da fé. E nós vimos que a primeira obediência que nós devemos praticar é crer no Evangelho, que não crer constitui pecado. Você não precisa ter uma vida moralmente reprovável para cometer pecado. O simples fato de não crer no testemunho do Pai, na pessoa do Filho, já consiste em pecado, tá joia? Mas, afinal de contas, o apóstolo Paulo diz, para a obediência da fé entre todas as gentes. Quem são essas pessoas? Quem são essas gentes a quem o apóstolo Paulo se dirige quando as conclama para a obediência da fé? Será que o apóstolo Paulo está se referindo aí às 12 tribos de Israel, ao povo judeu? Ou será que o apóstolo Paulo está se dirigindo às outras nações, aos gentios? Ou será que, na verdade, ele se dirige a ambos? Tanto as nações judaicas quanto as nações não judaicas? Eu creio que a resposta seja essa última. O apóstolo Paulo se dirige a todos, tanto aos judeus quanto aos gentios. Mas alguém vai poder assim me perguntar, Vitor, o apóstolo Paulo não é o apóstolo dos gentios? E essa igreja a quem ele se dirige nessa carta não é a igreja que está em Roma, uma igreja de gentios? Então, como você pode afirmar que essa expressão entre todas as gentes se refere tanto às nações judaicas quanto não judaicas? Bom, vamos lá. Existem alguns fundamentos, alguns argumentos para a gente sustentar isso. Em primeiro lugar, a gente precisa entender qual que é a posição desse versículo 5 na carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos ainda no verso 5 dessa carta, que é muito grande. Então, o apóstolo Paulo está fazendo uma introdução geral. Ele nem citou os romanos ainda. Ele está fazendo uma introdução geral sobre si mesmo e sobre o seu ministério apostólico, tá certo? Bom, além disso, nós já estudamos em aulas anteriores que essa igreja, a igreja de Roma, a igreja de Cristo que está em Roma, muito embora seja composta majoritariamente de gentios, havia também judeus nessa igreja. Mas, na verdade, existe ainda um argumento mais forte, vamos dizer assim, para que a gente possa afirmar que quando o apóstolo Paulo diz entre todas as gentes, ele se refere a todas as nações. Lá no livro de Atos, capítulo 26, do versículo 15 ao 21, o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa de si mesmo diante do rei Agripa e ele faz referência ao seu encontro com Cristo na estrada para Damasco e ele relata o que aconteceu naquele momento. Vamos nos lembrar. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios. Então, deste povo se refere aos judeus, tá certo? A quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e o poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a Judéia, ou seja, aos judeus, e aos gentios,
que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Então, o livro de Atos ele deixa muito claro que o comissionamento do apóstolo Paulo pelo Senhor Jesus Cristo foi para a pregação do evangelho tanto para os judeus quanto para os gentios. É verdade que o seu ministério tem uma tônica maior em relação aos gentios, mas ele pregou sim aos judeus. Então, quando o apóstolo Paulo diz nessa introdução geral, no versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, ele está se referindo às nações judaicas e não judaicas, Para falar a verdade, esse é o tema central da carta de Paulo aos Romanos. É esse fato de que o evangelho é direcionado tanto a judeus quanto aos gentios, Muitas vezes os gentios, se faz referência aos gentios como gregos, É como se o mundo fosse dividido entre judeus e gregos, e os gregos representam o mundo inteiro. Olha só o que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, Então, a gente viu também em aulas anteriores que esse versículo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, quando o apóstolo Paulo faz essa declaração, ele está se utilizando de uma figura gramatical chamada lilot ou lilote, que é o seguinte: quando você quer afirmar uma coisa com muita convicção, você pode negar o contrário daquilo que você está afirmando. Então, vou usar o mesmo exemplo que eu usei na aula anterior. Suponhamos que a minha esposa me faça uma refeição e a refeição esteja muito deliciosa. E quando eu dou a primeira garfada e como, eu viro para ela e falo assim: olha, meu amor, essa comida não está ruim. O que eu estou querendo dizer é que a comida está deliciosa. Então, para isso, eu nego o contrário, e aplico uma pitada de ironia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Quer dizer, na verdade, eu me orgulho muito. E por que ele se orgulha tanto desse evangelho de Cristo? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Na verdade, o apóstolo Paulo, que era um judeu fanático, um fariseu, que acreditava com todo o seu ser e com toda a sua alma que a salvação estava na lei de Moisés e que, portanto, somente os judeus poderiam alcançá-la, e perseguiu a igreja, perseguiu Jesus Cristo, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Foi transformado e lhe foi revelado o poder do Evangelho, que é salvação para todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. E é por isso que ele se orgulha, porque ele recebeu essa revelação celestial. Uma breve leitura dos 3 primeiros capítulos de Romanos, se você quiser pausar o vídeo e ler esses 3 primeiros capítulos, você vai ver que Paulo usa muitos argumentos para deixar muito claro que, na verdade, todos, judeus e gentios, estão debaixo da ira divina, estão debaixo do pecado e precisam desesperadamente de salvação. Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao 12, e depois vou ler o versículo 29 também. Olha o que diz o texto. Pois que, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E o versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então olha que coisa extraordinária. Deus iniciou o seu plano de salvação, a revelação de si mesmo, escolhendo para si um povo, Fez um pacto com Abraão, suscitou uma descendência gigantesca de Abraão e separou aquele povo, os judeus, para si mesmo. A esse povo ele se revelou por meio das suas leis, dos seus estatutos, da história que ele escreveu junto com aquele povo, diversas experiências. Porém, esse plano recebeu, digamos assim, mais uma etapa. E essa etapa foi revelada por meio do seu filho que se fez carne. Aquele Messias judaico, figura exclusiva daquela cultura judaica, se provou, na verdade, muito mais do que isso. Ele se revelou como Filho de Deus, ultrapassando todas as fronteiras culturais do povo de Israel.
e revelou em si mesmo um poder espiritual, sobrenatural e gigantesco para promover a salvação de todo aquele que nele crê. Ninguém está de fora, seja judeu, seja grego, todos estão abarcados no plano de salvação. Os que creem, é claro. Colossenses, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo rasga essa revelação. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então o Senhor Jesus Cristo, sabe, ele desfaz qualquer limite, qualquer divisa imposta por razão de nacionalidade, cultura, classe social, condição de livre ou de escravo, não interessa. Jesus Cristo é tudo em todos. O Filho de Deus tem poder para salvar o pecador. Mas, Vitor, alguém mais disse isso? Ou são palavras apenas do apóstolo Paulo, entre todas as gentes? O que me garante que, na verdade, que o Senhor Jesus Cristo, que era judeu, não é, na verdade, também, quer dizer, salvador dos gentios? O que me garante que eu, um brasileiro do século 2020, posso confiar nessa salvação? João capítulo 10, versículo 16, palavras do Senhor Jesus Cristo. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Para quem não sabe, o aprisco é o lugar onde se arrebanha as ovelhas. Assim como no curral se arrebanha os bois, as vacas, no aprisco se arrebanha as ovelhas. E o Senhor Jesus Cristo, que naquele momento se dirigia exclusivamente aos judeus, disse que havia outras ovelhas de outro aprisco, quer dizer, pessoas de outros lugares, de outras nações, e que ele também convém que ele agregasse essas pessoas neste aprisco. E ele diz ainda que essas pessoas ouvirão a sua voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quem são essas pessoas, senão eu e você, que nesse exato momento estamos ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo, estamos sendo agregados ao rebanho do nosso bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Que coisa grandiosa são as Escrituras Sagradas. Superada essa expressão entre todas as gentes, já sabemos que se refere tanto às nações judaicas quanto não judaicas, eu quero passar a próxima expressão, pelo seu nome. Está escrito, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, versículo 4 e 5 de Romanos capítulo 1. Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, por seu nome. Algumas traduções ainda têm um texto mais bonito que é por amor do seu nome. E o que isso significa? Nós já vimos que o apóstolo Paulo apresentou duas razões pelas quais ele faz o que faz, ele prega o que prega, ele sofre o que sofre para anunciar o nome de Jesus. Pelo qual recebemos a graça. A primeira razão é a graça que ele recebeu individualmente na vida dele. Ele foi completamente transformado pela graça recebida da parte de Cristo na estrada para Damasco. Ele mudou de dentro para fora, de perseguidor da igreja a defensor do evangelho que entregou a própria vida, tá certo? Então, primeira razão, a graça recebida. Segunda razão, o apostolado. O apóstolo Paulo foi pessoalmente comissionado pelo Senhor Jesus Cristo para esse ministério, para essa missão de anunciar o evangelho aonde quer que ele passasse, a judeus e gentios, com muita sabedoria e muita unção do Espírito Santo. Então, as duas primeiras razões, graça e apostolado. Agora, a última e mais importante razão é essa, por amor do seu nome. O apóstolo Paulo foi um homem completamente apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele tinha tanto amor que ele dedicou a sua vida, né? Na verdade, nas Escrituras Sagradas, o nome de alguém, porque a expressão diz por seu nome, o nome de alguém revela o sujeito, né? No Antigo Testamento, Deus se revela o tempo todo ao seu povo através do seu nome, né? Vários nomes revelavam a identidade, os desejos, os motivos do nosso Deus no Antigo Testamento. É por isso que ele diz que o nome dele é Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Quer dizer, ele está dizendo, eu sou um Deus que provê e estou atento às suas necessidades, não estou de olhos fechados. Jeová Shalom, que significa o Senhor é a paz. Então o que ele está dizendo, não fique ansioso, não fique angustiado, tenha em mim a sua paz, eu lhe darei paz. Então Deus estava se revelando através do nome, tá certo? Um outro exemplo,
Quando um médico, um advogado ou um político alcança muito sucesso, nós dizemos que ele fez para si um grande nome, né? Ele é um advogado de renome, é um político de renome, né? É um nome que abre as portas. Então, o nome revela a pessoa, o sujeito. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está empregando essa impressão, por amor do seu nome. É por amor ao próprio Cristo. É porque quando a gente glorifica o nome de Cristo, estamos glorificando o próprio Cristo, tá certo? Bom, deixa eu fazer uma reflexão aqui com vocês. Em João capítulo 17, versículo 4 a 5, Jesus está fazendo uma oração sacerdotal. Olha o que ele diz. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo ao Pai, olha, eu te glorifiquei na terra. Como? Consumando a obra que o Senhor me deu. Qual obra? A de morrer, fazer o sacrifício na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E ele pede para o Pai que o glorifique então naquele momento, restaurando aquela glória que ele tinha antes que o mundo existisse. E o Pai o que fez? O glorificou, ressuscitando dos mortos e o estabelecendo à destra do Pai, tá certo? Agora a pergunta que nós devemos nos fazer é, e nós? O Pai glorificou o Filho e o Filho glorificou o Pai. E a nós? A quem glorificaremos? E como glorificaremos? João capítulo 6, do versículo 7 ao 9. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Aqui o Senhor Jesus estava se dirigindo aos seus discípulos, estava dizendo que ele deveria ir, que ele seria crucificado e ressuscitaria, ou seja, que iria deixá-los, mas que ele enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo. E para quê? Para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado porque não creem em mim, diz ele. Quer dizer, não crer no Senhor Jesus Cristo é o próprio pecado. E agora nós respondemos à pergunta que eu fiz. Como nós glorificaremos o Pai e o Filho? Bom, se não crer no Senhor Jesus Cristo é pecado, o que nos cabe fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo, crer no seu nome, dando-lhe glória. Assim nós glorificaremos o Filho e o Pai na pessoa do Filho, tá certo? É a isso que o apóstolo Paulo dedica toda a sua vida. Por amor do nome de Cristo, ele se dedica a conclamar todas as pessoas, entre todas as gentes, à obediência da fé. Por amor ao nome de Cristo, para glorificá-lo, é que ele faz essa tarefa. Essa é a nossa vocação, é glorificar o Pai crendo no Filho. Quando a gente crê em Jesus Cristo, o que nós estamos declarando com a nossa vida, com o nosso coração, é que nós reconhecemos que nós somos pecadores miseráveis, que cometemos diversos pecados e erros e o tempo todo, e que nós nos inclinamos para aquilo que é mal. Até quando praticamos algo de bom, automaticamente um pensamento maligno se avizinha de nós e nós praticamos a maldade. Reconhecemos ainda que na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pela sua obra na cruz do Calvário, nós podemos alcançar salvação. E essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. É por isso que quando cremos no Filho, nós o glorificamos. Porque é isso que nós estamos declarando. Tudo isso que eu disse está embutido no fato de que cremos no Filho de Deus. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não basta dizer que crê, nós devemos crer de fato com o coração, porque quando cremos com o coração, é assim que anunciamos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é dizer que Deus é bom, não é dizer que Deus é amoroso, é manifestar o amor de Deus, é manifestar a bondade de Deus na nossa vida. Por isso somos nação santa, sacerdócio real, separados para manifestar o nosso Deus e a sua glória. Além disso, além desse desejo intenso, nós devemos desejar intensamente que outras pessoas alcancem essa graça, que outras pessoas tenham conhecimento desse poderoso nome, dessa obra redentora feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa comigo. Suponha que você tem uma enfermidade
que está acabando com a sua saúde. Você sofre, aquilo te destrói, traz consequências desagradáveis e você sabe que você está morrendo. Você procura um médico, outro e outro e outro, você gasta dinheiro, gasta tempo e não há nenhum que lhe dê um diagnóstico satisfatório. Mas de repente alguém lhe indica um que na verdade faz um atendimento gratuito, não lhe cobra nada. Ele dá o diagnóstico perfeito e te dá um medicamento eficiente que te liberta daquela enfermidade. Você não vai querer anunciar esse médico para todas as pessoas que você conhece. Você não vai querer fazer o nome dele grande. Você não vai, andar pelas ruas prestando atenção se alguém sofre daquela enfermidade que você sofria para lhe indicar, olha, veja, consulte esse médico, ele vai lhe atender gratuitamente, ele vai te dar o diagnóstico preciso, porque ele é bom e poderoso. É assim que nós devemos encarar o nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós de fato cremos no nosso coração, se temos em nós a obediência da fé, certamente nós vamos desejar intensamente e vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para anunciar esse nome e manifestar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo tinha esse sentimento. Ele vivia essa fé. Ela estava, impregnada. Jesus Cristo estava impregnado nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu corpo, nos seus sonhos, nos seus talentos, em tudo. E é por isso que ele pode declarar em Filipenses 1:21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Enquanto vivia, o apóstolo Paulo viveu exclusivamente para a glória do Senhor Jesus. Morrer era lucro para ele porque significa estar com seu Senhor, a quem ele era extremamente apaixonado. E a reflexão que eu quero propor ao final da nossa aula é: será que nós podemos fazer essa declaração de consciência limpa? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Existe um amor pulsante no meu e no seu coração pelo nome do Senhor Jesus Cristo? Nós estamos tomados de uma paixão intensa que nos faz viver esse estilo de vida? Eu espero que a gente esteja caminhando para isso, tá joia? Quero encerrar aqui a aula, agradeço a sua atenção. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.